Então lá, como é que você está, Carlos Alberto Reis? Quantos anos, quanto tempo? É um prazer receber você. Você é o primeiro, o protótipo do novo tipo de entrevista que o Vida Inteligente faz, assim vamos dizer, para que a gente possa romper essa barreira de estarmos limitados a Florianópolis. Quer dizer, eu só podia entrevistar gente que viesse a Florianópolis aqui no meu estúdio e tudo. E agora com essa ideia de usar o Skype, que é uma ferramenta boa para a gente utilizar, então isso faz com que a gente possa conversar com os amigos, pessoas de grande potencial, de grande cultura, de grande conhecimento, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então é um prazer receber você como protótipo, vamos dizer, aqui no Vida Inteligente, para a gente falar principalmente de uma coisa que ocupou boa parte, ou ocupa ainda boa parte das nossas vidas, digamos assim, né? Que é o fenômeno que a gente fala dos discos voadores, objetos voadores não identificados, e você é um decano, é uma pessoa do que eu chamo, que você já vai falar, porque você já colocou, nós vamos falar do blog, vamos falar de um monte de coisa, e eu continuo usando esse termo que você fez um artigo aí, falando sobre o tempo da ufologia, né? Da ufologia, como é que eu chamava assim? Ufologia poxa, agora me fugiu o termo, que chato isso. Era uma ufologia, não sei, daqui a pouco ela vem aqui. E que ela mudou bastante, né? Que naquele tempo a gente trabalhava em conjunto, todo mundo buscava o mesmo ideal e tudo isso aqui. De repente, com o tempo aí, os egos foram se exacerbando, outros interesses acabaram aparecendo e as pessoas acabaram se distanciando. Então, primeiro, o seu boa tarde, é um prazer receber você aqui. Então, com a palavra aí, Carlos. Grego, uma boa tarde a você também, aos seus amigos internautas, aos telespectadores. Você me colocando como protótipo, a honra agora é dupla, né? Com certeza. Primeiro, porque é sempre um prazer conversar com você. Você mencionou que há muitos anos que a gente não se vê, mas estamos sempre em contato. Com certeza. As redes sociais facilitam esse acesso, a comunicação. Você está sempre divulgando meu blog, divulgando meu trabalho. Sim. Isso é extremamente gratificante. E o outro lado da honra é justamente ser mais uma vez pioneiro, né, nesse campo da ufologia, participando com você praticamente ao vivo, né, desse programa. Eu sei que é uma gravação, tá bom, aí me atrapalhei um pouquinho aí. Não te preocupa não, porque é isso, o que caracteriza o Vida Inteligente é isso mesmo, é um bate-papo, não tem pauta, não tem nada, é isso que a gente está em casa. Estamos conversando, você no seu espaço, eu no meu, e nós estamos batendo papo. Não se preocupe com esse tipo de detalhes. Carlos, a palavra que eu tinha falado, que eu esqueci lá, que era a ufologia romântica, né? Que no caso a gente fala esse velho tempo. Então eu quero que a gente comece o nosso papo, que eu tenho, olha, vai fazer, nossa, quando o teu nome me veio à mente, assim eu falei, vou convidar o Carlos Alberto, e eu tenho certeza, visando também toda essa turma nova que está começando, essas pessoas que estão mais perdidas do que cachorro em mudança, como a gente brinca, né? Cego em tiroteio, e elas não têm hoje, onde se fundamentar. O que nós temos? Nós temos uma revista ufológica, já há 25, 30 anos, a única coisa que eles podem se embasar, a maioria das publicações são em inglês, as pessoas geralmente não sabem falar outra língua, mal sabem conversar o próprio português, então nós estamos perdidos. E essas pessoas, esses jovens, esses neófitos, esses aficionados, assim como nós o fomos um dia, eles têm que começar, eles não podem começar errado, acho eu. Eu não sou mestre de ninguém, mas eu acho que eles têm que começar com algum fundamento, com alguma orientação. Então eu gostaria que você começasse esse nosso papo. Eu te pergunto, como foi que você entrou nessa questão tão controversa como é a dos discos voadores, extraterrestres, UFOs? Vamos falar do passado, depois a gente vai trazer com o tempo para o presente. Grego, você usou muito bem essa expressão ufologia romântica. Nós, você, eu e muitos dos nossos colegas, fomos românticos nesse aspecto da pesquisa, de querer conhecer o que estava acontecendo naquele fenômeno que tomava a atenção das pessoas em todo o mundo o tempo todo. Você e eu entramos para a pesquisa principalmente no intuito de realmente, desculpe a redundância, pesquisar, Sim. Saber o que estava acontecendo.
Eu penso que você também, eu estou colocando você junto nessa conversa para que você não fique de fora Não, claro. da ideia e do princípio de trabalho que norteou tanto a mim como a você nos nossos passos. E que era o seguinte, eu entrei pensando em pesquisar, em estudar e conhecer, e não necessariamente para confirmar as minhas possíveis crenças. Você teve algum, como eu, porque eu escrevi um livro, toda essa coisa, eu aos 10 anos de idade, eu tive um avistamento muito marcante em cima da minha casa, no bairro do Paraíso, em São Paulo, tudo. Então eu tive um acontecimento que me fez começar a buscar o que eu vi. Você teve algum fato nesse sentido ou não? Não, eu nunca passei por nenhuma experiência, nem de avistamento, nem de contato telepático, essas coisas todas que te levou a entrar no então? universo. Simplesmente interesse. Na verdade, o gatilho para esse interesse. Gatilho, boa, isso. Gatilho. Foi muito curioso. Foi em 1971. Eu fui comprar um remédio para dor de cabeça e na farmácia tinha uma gôndola de livros, coisa que já não existe mais hoje. E 2 livros me chamaram a atenção. De um famoso escritor inglês na época, que era A História dos Discos Voadores e A Invasão dos Discos Voadores. Sim. Eu achei curioso aquilo lá. Naquele momento, junto com o comprimido, eu comprei os 2 livros. Eu tinha um trocadinho no bolso, eu quero esses 2 livros. E ali, como se eu estivesse com fome e não tivesse nenhum prato à mesa. E de repente eu tinha 2 livros de uma vez só. Olha só. A partir dali, comecei a ler os livros, quebrei um pouco a minha timidez de conversar com os amigos próximos, amigos de jogar bola, amigos de ir no cinema, sobre esse assunto. E para minha surpresa, eles também gostavam do assunto, mas ninguém conversava sobre isso. E aí, Grego, não parou mais. Foi um livro atrás do outro, uma revista atrás do outro. Igualzinho, o processo é o mesmo, Então foi através da literatura, que nunca mais me separei dela, que eu fui dando os meus passos e fui alcançando um pouco do conhecimento e da bagagem que a gente tem hoje. Tá, e essas pessoas que você começou a conversar, que você estava falando agora há pouco, foram essas que você acabou fundando alguma coisa, um grupo de estudo em São Paulo ou não? Não, isso levou um tempo ainda. Eram amigos mesmo, jogar bola, era um assunto de boteco. Sei. Eles não tinham nenhum interesse, não eram pesquisadores, puramente mesmo como se conversa de cerveja, de mulher, de futebol, de religião, qualquer outro assunto. Mais tarde, em 77, 78, eu conheci o Jaime Laudo, que você conhece. Sim. E depois conheci também o professor Guilherme. E aí sim, as amizades começaram a ser dentro deste círculo de interesses, né? O Jaime e eu conhecemos o professor Guilherme começou a indicar outras pessoas, e aí a coisa foi num efeito dominó, foi um atrás do outro. Aí vinha conhecer o Birajara e os outros. Você chegou a fazer parte da Apex ou não? Não, só conhecia de nome, com o Max Brezovic e o Rubens Vilela. Isso. Conhecemos pessoalmente depois os 2, pessoas muito bacanas, muito envolvidas com o fenômeno. Sem né? dúvida. Eles tinham o Apex. Depois o Jaime e eu fundamos um pequeno grupo, que era o CEX, Centro de Estudos Extraterrestres, e depois, mais para frente, mudamos o nome para Centro de Estudos de Fenômenos Aeroespaciais, o que já demonstrava que o nosso interesse ia além de um simples interesse pela ufologia, por discos voadores, claro, mas pelo que estava acontecendo, pelos fenômenos aeroespaciais. Tá, me diz uma coisa, vocês criaram isso, foi na Praça da República ou não? Tinha alguma coisa a ver? Foi na Praça da República, no escritório cedido pelo professor Guilherme. Ali nasceu o CIEX. O Guilherme é o Willy Wirtz, né? Willy Wirtz, perdão, Willy Wirtz. Isso, bacana. Então, bom, vamos lá. Qual era a impressão, claro que você vai lembrar, porque nós somos jovens ainda, né? Claro. Quando você começou a ler esses 2 livros, se eu não me engano, um deles é do Brindsley Lepoard, né? Esse isso. Mesmo, né? Os dois. Os 2. Qual foi a sua... Você começou a ver aquilo e o que você achou que era o fenômeno? Eu sei que nós mudamos muito ao longo desses anos as nossas concepções, mas naquele tempo, o que era o fenômeno para você? Bom, eu acreditava, evidentemente, na minha juventude, 21, 22, 23 anos, quando a coisa começou a mexer comigo, eu acreditava sim que eles existissem, mas eu não tinha nenhuma informação. Tá. Mas eu sempre fui... Deu uma travadinha aqui, peraí, deixa ele voltar aqui. Você está travado aí, peraí.
Agora voltou, pode continuar. Depois vamos trabalhar na edição. Vamos lá, fala. Quando eu comecei a conhecer os colegas de verdade, os pesquisadores do ufólogos, os bastidores da ufologia, o meu interesse foi crescendo. Mas ainda eu estava completamente atolado em dúvidas, né? Mas acreditando que os descovadores deveriam existir. Eram muitos livros, muitas pesquisas, o mundo inteiro discutindo esse assunto. Então eu não era exceção, eu não era uma ovelha negra dentro da ufologia, claro, ainda não. Claro. Mas eu fui sempre pesquisando com os pés no chão. E, puxa, interessante, como é que a coisa acontece, como eram feitas as pesquisas. E a partir do momento que eu entrei para valer na pesquisa, ou seja, que eu me tornei um ufólogo, eu fui depurando essa informação, esse conhecimento, e as coisas começaram a tomar um rumo um pouco diferente do que eu havia imaginado para mim mesmo quando iniciei na ufologia. Então, disserta sobre esse rumo que começou a mudar do que você imaginou, que isso é importantíssimo. Vamos lá. Tá, então veja, de 71 até 78 eu era só um interessado, um neófito, né? Assistindo às palestras, assistindo programas de televisão que falassem sobre o assunto, lendo noticiário de jornal, mais revistas, mais livros. Em 77, 78 eu conheci o Jaime, conheci o professor Guilherme e nós entramos para o mundo da ufologia. Vim conhecer o Rubens Vilela, o Max, o Salvatore de Salvo, o Flávio Pereira, Irene Granchi. Aí eu vi que eram pessoas sérias, eram pesquisadores interessados na pesquisa do fenômeno. E aí foi. Mas aconteceu o seguinte, Grego, em 82, 83, eu estava um pouco insatisfeito comigo. Opa. Porque eu senti que eu estava indo muito adiante. Você não estava indo muito adiante? Eu senti que eu estava um pouco parado, as pesquisas não estavam me satisfazendo. Entendi. A minha curiosidade não estava sendo atendida. Entendi. Eu continuava... De 71 até lá, eu continuava muito ignorante. Apesar das pesquisas, dos relatos, dos acontecimentos, fotografias e filmes. Quando, em 86, veja só que coisa curiosa, em 86, 85, 86, o Jaime me presenteou com um livro O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Olha só! E eu já tinha lido o livro do Mito Moderno do Jung. Sim. E ali aquilo ficou me coçando um pouco, sabe? Falei, puxa vida, mas por que ninguém comenta sobre isto? A partir destas duas leituras, Grego, foi uma avalanche, aí não consegui mais, foi um tsunami na minha vida. Nossa, eu não consegui 86, mais eu desconhecia esse fato, Carlos Alberto. 86. Pois é, exatamente, nós nos conhecemos em São Paulo, num evento e tudo mais. Sim. Mas ainda é muito incipiente esse conhecimento, eu era literalmente, desculpa a expressão, um completo ignorante nesse assunto. Claro, todos nós. Né? Mas chamou a atenção, né, a postura do Jung, um psiquiatra, um médico, claro, se debruçando com aquela seriedade sobre este tema, aquilo me chamou a atenção. Lendo Joseph Campbell, e a partir daí, uma literatura que não parou até hoje, falei, alguma coisa, tem fumaça aqui. Aquela expressão que a gente usa de vez em quando. Sim. Tem fumaça aqui. Tem alguma coisa que eu me interessei, eu quero saber mais sobre isso. E aí a coisa realmente desandou em termos de informação, de conhecimento. Então, para resumir, são 30 anos... Isso que eu ia falar, 30 anos. 30 anos que eu estou completamente mergulhado fora dos muros da ufologia. Mas eu levantei meu periscópio e falei, opa, tem mais horizonte aqui. Sim. E aí a coisa, aí realmente eu resolvi, a pouco, 86, 87, fui saindo lentamente. Em 89, o Lúcio Manfredi e eu publicamos uma edição especial para a revista Planeta. Sim. Que foi a obra especial. Ali foi praticamente o início do meu rompimento com a ufologia tradicional. Essa ufologia romântica que você se referiu no início. Olha que incrível, porque você está falando em datas e tudo isso que você está me falando, por isso que eu estou me surpreendendo pelo número de anos, assim, 3 décadas já, é que o tempo voa tanto que parece que foi ontem. Você, como ombudsman da revista UFO, eu ainda me lembro dessas coisas, parece que foi ontem. E pelo que você está me falando aqui agora, faz tempo pra caramba, né, rapaz? Exatamente. Quando o Javaé me convidou para ser o ombudsman da revista UFO, eu aceitei. Porque, embora eu já estivesse afastado da ufologia, exato, eu vi uma chance de depurar o que a própria revista estava publicando. Sim. Eu me contive, o próprio Javaé usou a expressão, a sua caneta, você escreve com caneta de sangue. Porque eu era muito duro na hora de bater, na hora de criticar. Eu me lembro bem. E aí chegou um ponto que eu mesmo falei, olha, não dá,
eu estou batendo em pedra muito dura, isso não vai acontecer nada aqui. E resolvi sair, indiquei uma outra pessoa, porque eu estava muito preso à revista, eu queria voos maiores. O Scholla foi depois de você, né? O Scholla foi em seguida, foi indicação minha, sim. Uma indicação sua, né? Foi bom. Um excelente rapaz, gosto muito dele. Isso, faz um certo tempo. Então tá, e desse tempo para cá, aí claro, não só você, outras pessoas também, você conhece um pouco da minha história, eu fui um sonhador, eu fui um viajor, vamos dizer. Romântico. Não, mas um romântico além da conta, o apaixonado, digamos assim, porque o apaixonado, na verdade, ele é um bobão, mas um bobão bem intencionado, ele é bobo porque ele está apaixonado. Concordo. E eu vi uma nave em cima da minha casa, é inesquecível isso, pode ser qualquer coisa que era aquilo, mas a evolução que fez, eu chamei vizinhos, meus amigos, meus pais, ficou parado um tempo, mandando calor para baixo ali, não podia ser, e depois ele se deslocou rumo ao Deixa que eu empurro lá no Ibirapuera, e nós acompanhamos, e quando chegou em cima do Ibirapuera, aquilo que foi o X da questão, um zigue-zague fabuloso que os nossos olhos mal acompanharam, e aquele troço saiu para o céu. O que era aquilo? Não sei. Era disco voador? Não sei. Era miragem? Não sei. Mas aquilo lá fez com que se desencadeasse isso. E eu comecei a acreditar em um monte de coisas. O nosso querido amigo e irmão, tão amado Birajara Franco Rodrigues, né? Que a gente tanto gosta dele, a recíproca é verdadeira. Ele dizia para mim, eu me lembro até hoje, ele ia nos congressos onde eu palestrava, ele falava, Grego, eu não acredito em absolutamente nada do que você fala, mas eu te respeito porque eu gosto de você, porque eu vejo a sinceridade naquilo que você passa. Então é isso que eu digo. E tudo aquilo que eu já falei dentro da ufologia, aquilo que eu acreditava, eu passava de boa fé. Porque tem gente que é pilantra, que é picareta, que inventa história e vai lá, tudo isso aqui, né? Então realmente, mas eu não sei o que aconteceu comigo também. Escrevi livros. Nossa, eu tirei os livros de circulação, mas esses livros podem servir para outros, me falaram, não. Se não serve mais para mim, se não é meu ponto de vista hoje, não pode ser mais o de ninguém. Porque todas as pessoas que leram meus livros estão ligados comigo de uma certa forma ou não. Então não posso coadunar com isso aí. Então retirei. Foi um prejuízo financeiro muito grande. Mas a coisa muda, realmente muda. Então, e a gente tem que assumir, eu achei bacana você tem uma personalidade forte, você assumiu a sua postura. Você fala, pô, acreditei naquele tempo, eu tinha uma crença até lá, hoje eu não tenho mais essa crença. E você escreveu, já vamos falar disso aqui, você, Kubira, escreveram livros, fazendo isso aqui, arrumaram um monte de inimigos, né, por causa disso, gente que contra vocês, que vocês mudaram a bandeira, vocês foram, a CIA pagou vocês, calou a boca de vocês, essas coisas todas que a gente sabe. Então o bacana é que eu também falei um monte de coisas e hoje eu não sei o que acontece, Carlos Alberto, cada um no seu processo, né? A gente desperta, uma hora a gente desperta ou dá um clique, ou você acorda diferente, e no meu caso foi uma nova visão sobre todas as coisas. Eu falo, não é assim mais. Hoje tá aqui, eu sempre falo ao vivo, não tenho vergonha, porque eu não devo nada para ninguém. Então, eu digo, eu assumo as minhas coisas. Hoje, eu não acredito em quase absolutamente nada. Eu plagiei o Raimundo Wagner, que digo, hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias, aquela música dele, né? Então, isso aqui eu sei, porque tá aqui, eu sinto a pulsação, isso é verdadeiro. O resto, meu querido, eu não sei. A gente viveu todos esses anos, e a gente vive desde que a gente nasceu com a verdade dos outros. Os outros contaram para alguém, se alguém contou para nós, e nós, como papagaios repetidores, passamos para frente sem comprovar absolutamente nada. Né? Correto. Então nós temos que parar isso. A minha verdade, a sua verdade, é aquilo que a gente experienciou, e mesmo assim a gente pode estar enganado, muito enganado, né? Porque as experiências são assim. Então eu achei bacana você ter essa postura e assumir, que isso é uma personalidade. Quem tem personalidade firme e idônea faz o que você fez, e outras pessoas fizeram também, né? Sair, houve nesse nosso meio, você sabe que existe muita intriga, muita briga, muita disputa de egos, coisa boba, né? Porque todos nós somos, na verdade, somos buscadores, né? E desculpa, vamos lá, pode pegar. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. O Birajara, e eu gostaria de mencionar o seguinte,
foram vários amigos e colegas que aos poucos moldaram, como você mesmo falou, essa minha maneira de olhar o fenômeno. Sim. E na verdade eu estava passando o tempo todo, passando a limpo a minha crença. Será que eu estou acreditando em algo real? O que está acontecendo? Está sendo bem pesquisado? E minha crítica sempre foi muito dura em relação à ufologia, porque os pesquisadores, os românticos, os de antigamente, eles mergulharam no fenômeno sem muitos critérios. Com certeza. Simplesmente acreditando na testemunha que acreditava no pesquisador. Então era um círculo vicioso. Né? Quando, através do Ubirajara, principalmente, que foi quando nós começamos a escrever o nosso primeiro livro, em 2005, nossa, através dele, eu acho que devo dizer isso. 11 anos já, 12 anos já. Nossa. Ele foi um mestre na questão de analisar o fenômeno, ou a própria vida de maneira geral, de maneira muito lógica, muito criteriosa, porque ele é um advogado, ele analisa os fatos do ofício dele à luz da razão. Claro. E a partir dali eu falei, puxa vida, é uma postura extremamente correta, sensata, é um exemplo que eu quero incorporar na minha maneira de olhar o fenômeno. Sim. E não teve jeito, quer dizer, em 2003, 2004, quando nós apertamos mais os nossos contatos, quando eu vim embora para Juiz de Fora principalmente, e pela proximidade que eu tinha com ele, nós resolvemos escrever o livro, e durante 4 anos e meio, somente através de e-mail, de telefonemas, atravessando a noite, é que nós preparamos aquele trabalho. Mas o que eu aprendi com ele é muito maior do que aquilo que foi para o livro. Olha Ou seja, a maneira de abordar o fenômeno, a maneira de encarar a própria pesquisa em si, a minha autocrítica foi passada por um filtro muito espesso, de maneira que eu tinha que olhar tudo aquilo que eu tinha feito antes, como é que eu poderia melhorar ainda mais, e através dele, através do nosso saudoso colega também, Ademar Eugênio de Mello, claro, grande Ademar Schwartz, que você, não sei se você conheceu, os Schwartz, sim. Pessoas que realmente foram balizadores para olhar o fenômeno. E, obviamente, como você mesmo colocou no início, o fenômeno sempre fez parte da nossa vida. São hoje 45 anos de pesquisa que eu tenho, e 2/3 da minha vida. É evidente que eu incorporo aquilo que eu aprendi no fenômeno para a minha vida pessoal. Né? E a partir de 2005, 2006, quando eu comecei a escrever o livro com o Ubirajara, eu vi que realmente este era o meu caminho. E que eu precisava realmente fazer um trabalho muito sério nesta linha de pesquisa. E você isso criou inimigos, criou desafetos, claro. com aqueles amigos, com amigos queridos, inclusive, que não olharam o lado da pesquisa, mas o lado de quem estava fazendo pesquisa. Perfeito. E até hoje só foi isso. Né? Mas isso é o livre-arbítrio de cada um, né? Cada um escolhe o seu caminho. Claro. Então, sim. Me diz uma coisa, esse livro do mito, né? A desconstrução de um mito. Desconstrução de um mito, que nós vamos colocar na tela agora, ele foi muito contundente. Eu tenho certeza que pouca gente se dignou a ler. Primeiro porque eu fui um dos incentivadores, você lembra? Eu divulguei dentro do Vida Inteligente, fiz entrevista com o Bira, divulguei bem, continuo divulgando até hoje. E eu li o livro. Trata você por isso. Eu li o livro. Não tem que agradecer porque nós estamos no mesmo barco. É isso aí. Nós não podemos remar contra uma coisa que nós... É idiotice. Então, mas é um livro que acaba com a nossa ilusão, até do próprio ufólogo, até aquele do boa fé tudo. Ele fala, opa, peraí, eu tenho que dar razão pelo que eu estou lendo aqui. No mínimo, peraí, eu posso não concordar, mas eles têm razão. Então, deixa eu pensar nisso. Então, você tá lendo aquilo lá, eu vou ler, é de um colega, mesmo que seja um colega que eu sou antagônico, eu tenho que ler, ele pode ter alguma resposta que eu preciso, né? Até para contra-argumentar, se for preciso. Claro! Então, aquilo fez as pessoas que são sérias pelo menos no que querem na vida, não um pesquisador sério, não que isso aí é besteira, se dignaram a ler aquilo, e aquilo trouxe muita luz para aquelas que queriam ver realmente. Então foi um trabalho maravilhoso, que é um trabalho que você não pode ler de uma vez só, aquelas 400 páginas lá. Lá dentro você vai se perder. Para ser digerido aos poucos. Exato. Fora de ser digerido aos poucos, ele tem que ser lido periodicamente. Quando você tiver um tempo, daqui a 3, 4, 5, 6 meses, releia o livro, que você vai ter um outro entendimento. Então é uma obra
que eu acho que todo neófito, acho um pouco difícil para neófito, mas não tem problema. Ele pode não entender hoje, mas amanhã ele pode ter o grau de entendimento que eu falei para você. Então é importante. Eu acho também que você está fazendo, eu estou atropelando um pouquinho porque nós temos muita coisa para falar. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, que lembra que eu comecei para você assim, eu falei, Carlos, eu tenho uns textos teus, eu vou fazer um blog com o teu nome, você lembra? Lembro. Então eu fiz um blog que você tinha sobre ufologia, eu achava maravilhoso o que você escrevia. Pô, sou teu fã. Você tem o dom de escrever, e escrever as coisas são contundentes. Então eu comecei a divulgar, e depois disso você falou, pô, Grego, eu vou fazer um blog, né? E Isso. você fez, e você está sendo muito feliz, pelo menos para mim, assim, e para outras pessoas com as quais eu compartilho. Ainda bem que eu tenho comunidades, eu tenho listas há 20 anos, então tem um programa de TV, então é bom que eu tenho penetração, eu posso levar as coisas boas para as pessoas. E o trabalho que você vem desenvolvendo hoje, pô, rapaz, eles podem falar o que quiser de você, rapaz, mas para as pessoas que são sérias, as pessoas que querem ir atrás do fenômeno, as pessoas que andam desarmadas de verdade, elas têm que ler o que você escreve. Porque você é o cara que dá, hoje, desculpe pelo cara, né? Você dá o tapa na cara das pessoas. Enquanto eu estou sonhando, vamos dizer, eu estou falando um monte de coisa, você vem e me dá um tabefe no meio da orelha, e eu dou uma despertada. Carlos, por que você me bateu? O Grego, é porque você estava dançando além do salão, pô, você não percebeu que você estava lá fora? Eu estou te trazendo de volta para o salão. Então o que você escreve lá faz as pessoas pousarem, e é importantíssimo. Quantas pessoas eu vejo nas comunidades, na Ufobras, na Ufolista, né, Exobiologia e Companhia, nas minhas outras comunidades, quantas pessoas contestam, quantas pessoas ficam bravas, quantas pessoas acham legal o que você escreve. E é isso, rapaz. Então você é um cara que você pode dormir tranquilo, porque independentemente de você estar agradando ou não, você está fazendo uma coisa que você sabe que é verdadeira, está vindo puro de você não vende o seu blog, você não impõe coisa nenhuma, e você faz uma sátira da coisa, fazendo com que a pessoa vai lá atrás te contradizer, arrumar argumentos para contradizer o que você está escrevendo lá. Então eu acho que você é um fator de equilíbrio hoje. Me sinto feliz de ter trazido você de volta, porque a gente não pode perder ufólogos do seu quilate. Não podemos deixar alguém lá. Principalmente no mundo dos vivos, aqui dizem que o mundo de lá também é o mundo dos vivos, mas não lembro de nada de lá, nem sei se tem lá de lá. Então não podia deixar, e estou muito feliz hoje de você ser o primeiro que eu estou entrevistando através do Skype aqui, nesse interativo, e de você estar militando ainda nisso aqui, porque enquanto as pessoas de bem, as pessoas do passado, as pessoas sérias, as pessoas que querem ajudar a trazer a verdade, estiverem ativas, elas têm que estar participativas, e eu fico feliz por essa questão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora do blog, desse trabalho que você está desenvolvendo, e que deve ser entre os seus afazeres. Você também tem que, semanalmente, você está lá dando o seu, né, a sua contribuição, e são matérias fabulosas. Eu vou colocar no rodapé daqui a pouquinho o endereço do blog. E me fala um pouquinho qual é a sua intenção com esse blog, de levar para as pessoas, que na verdade você sabe que você está levando polêmica, né? Porque do jeito que a ufologia está sendo conduzida, nós estamos com ausência, você sabe disso, você continua acompanhando, nós estamos com ausência de fenomenologia. Você não ouve mais, engraçado, né? Nós estamos no século XXI, temos o telescópio, temos o telefone a todo momento, temos tudo aí, e não aparece mais nada agora. O que aconteceu? Eles foram embora? Eu gostaria só de retomar com relação à desconstrução. Vamos lá, vamos voltar lá. Não, é dali que eu pego o gancho para o assunto agora. Vamos lá. É que o próprio livro Desconstrução e o que veio em seguida, Reflexões, eles não tiveram reconhecimento no Brasil, Grego. Entretanto, principalmente em Portugal e na França, eles tiveram sim. Joaquim através Fernandes, do nosso colega Joaquim Fernandes, que recebeu o livro, gostou, sim. E a partir dali, ele me convidou a primeira vez para escrever para a revista Consciência, que é da Universidade Fernando Pessoa de Portugal.
Então, o Birajara e eu escrevemos o primeiro artigo, foi o primeiro artigo de ufologia para uma publicação acadêmica em Portugal, com autores que não eram de Portugal. Sim. Já pus uma porta. Isso foi, para nós, uma satisfação, de um orgulho muito grande. Claro, puxa. E mais recentemente, eu acho que você já está sabendo disso também, no final do ano passado, eu fui um dos autores, um dos 10 autores escolhidos, selecionados, para a edição comemorativa de 40 anos da revista Insólito. Sim, senhor. Puxa vida. Saiu a matéria também na revista Consciência, da universidade. Maravilhoso, reconhecimento. Eu extremo orgulho. E agora tem uma novidade para você. Eu acabo de conversar com um sociólogo francês, Jean-Bruno Renard, e há um convite para que eu escreva para a revista chamada Cahiers Européen de l'Imaginaire, Cadernos Europeus do Imaginário. Puxa. Então eu vou preparar uma matéria, vai sair em português aqui para mim, mas eu vou fazer a tradução em francês, e se tudo der certo, no meio do ano, mais para frente, se eles aprovarem a matéria, vai sair. Então, fora do Brasil, eu percebo algum reconhecimento, pelo menos um interesse em saber qual é o trabalho que eu estou fazendo, né? E você citou o blog, que você realmente é o cúmplice, né? É quem me cutucou, que me provocou a escrever e continuar escrevendo blog. E eu não estava muito familiarizado com essas ferramentas da internet, Twitter, Facebook, não que eu seja um sujeito alienado e fora da tecnologia, não, claro. Apenas não tenho interesse. Mas eu percebi que através do blog eu poderia colocar em pauta esses assuntos que ficam rodeando na minha cabeça, que ficam entupindo, atolando, e eu não tenho onde escrever mais, né? Depois que publiquei o Naus da Ilusão, o último livro, ficou um pouquinho encruado, eu precisava escrever mais. E realmente encontrei na plataforma do blog uma ferramenta extraordinária, em que eu não coloco apenas textos opinativos, você sabe disso. Sim, claro. Eu procuro sentar as minhas escritas, os meus escritos, em cima de uma bibliografia. Sempre, você sempre faz questão, isso é importante. Possível, colocando sempre a literatura que baseia a minha informação. Isso tem provocado alguns debates muito interessantes, com pessoas realmente interessadas em conhecer mais o fenômeno. Você disse que não existe uma fenomenologia, e não existe mesmo, Grego. Em contato com o pessoal da Espanha, da Argentina, do Chile e de Portugal, eu perguntei para eles como está os acontecimentos por aí. O que está acontecendo com o fenômeno OVNI? E aí? Traço. Zero. Nada. Primeiro, porque o interesse murchou. Está acabando aos poucos. Os clubes e associações e entidades de ufologia estão fechando as portas. Não tem o que pesquisar. Então, o que acontece hoje, e vem acontecendo já há muito tempo, é mais do mesmo. Eles estão andando em círculos. Eu disse a você no início da nossa entrevista que a ufologia está dentro de um muro, ela está murada, não olha acima desses muros, não sabe que existe um horizonte muito amplo de pesquisa e de conhecimento. Então eles vão ficar ali pesquisando sempre os mesmos casos, uma luzinha no céu, um contato aqui, uma fotografia ali, e acha que isto é a prova do fenômeno, quando não é. Não é nem mesmo um indício. Lamentavelmente. Não é nem mesmo evidência. É apenas um acontecimento. Na verdade, os pesquisadores românticos de outrora se transformaram em colecionadores de relatos. Só isso. É verdade. Tanto é que eu me desapeguei, já faz muitos anos, hein? Eu tinha livros autografados por esses grandes autores. Eu participei de congresso no Brasil ali. Não sei se você estava, provavelmente você devia estar no Teatro Cultura Artística em 79, você estava lá? Sim, estava lá. Nossa, Heineck. O Heineck, então o General Uchoa, o Claudemir estava lá, que eu não conhecia o Claudemir, ele também não me conhecia. Eu também não conhecia o Claudemir naquela época. Quantas pessoas estavam lá, né, que foi bacana, e de lá para cá, tudo se perdeu, né, digamos assim. Nós estamos hoje sem saber mais nada. Daquele tempo que existiam todos aqueles congressos e as pessoas iam, então, sei lá. O Grego, para mim, honestamente, eu vou colocar minha posição bem clara a você. Para mim, a ufologia está com os dias contados. Recentemente eu tive um pequeno debate, um desentendimento com um amigo,
e ele queria discutir ufologia. E eu perdoe se me pareço agora um pouco arrogante, prepotente, mas eu tive que dizer a ele uma verdade duríssima. Eu disse a ele que eu não iria discutir ufologia com ele, porque havia um desnível muito grande, uma defasagem muito grande entre o conhecimento que eu adquiri nesses 30 anos, fora do âmbito da ufologia, enquanto que ele ficou preso nesse cárcere em que a ufologia o deixou. Ele só lê livros de ufologia, só se interessa por vídeos que falem de ufologia e de documentos secretos e de conspirações e de depoimentos de militares, autoridades. Lógico, ele se alimenta com o mesmo prato o dia todo. E eu fui procurar banquetes muito mais apetitosos, muito mais faustosos para o meu apetite. Quem é inapetente vai continuar comendo grãozinhos e migalhas. Eu não estou nem me satisfazendo mais com tanto conhecimento que tem pela frente. Há um oceano imenso me esperando para navegar. Você que é um veterano, digamos assim, você que já se iniciou como eu, a gente foi com aquele romantismo, como muitos jovens hoje, muitas pessoas também se iniciam com isso. Puxa, leem uma revista ou assistem um filme que é feito e começam a sentir aquele entusiasmo com isso aqui. A gente não tem o direito, nós não temos o direito de tirar o sonho de ninguém, né? Cada um está aí com o seu livre-arbítrio para ir atrás do sonho. Agora, eu recomendo que as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir pesquisem, esqueçam o meu nome, pesquisem Carlos Alberto Reis, ufologia, vejam a história de Carlos Alberto Reis, vejam as pessoas que andaram com Carlos Alberto Reis, para ver se Carlos Alberto Reis tem credibilidade dentro da ufologia ou não. É a minha recomendação para quem está nos assistindo. Tirando essa conclusão, então, peraí, o homem não tem nada que o denigra, pelo menos aqui. Então eu vou ouvir o que esse homem tem a dizer. Que orientação você daria hoje? Considera que ninguém deu orientação para você, nem para mim no passado. Para mim aconteceu o fenômeno, eu te contei e aquilo desencadeou, o seu foi de outra forma, né? Você entrou no lugar ali, achou 2 livros, se entusiasmou e leu e começou, não parou mais até hoje. Como você orientaria hoje esses aficionados, essas pessoas que criam empatia com o estudo do fenômeno? Como você os orientaria na qualidade de um papai falando para o seu filho, vamos dizer? Sem tirar o livre-arbítrio dele, sem mandar ele estudar o que ele não quer, né? Ele chega, pai, você tem um filho, ele chega, pai, eu vi um negócio hoje e um amiguinho meu me falou que viu um disco voador. Como você se comportaria? Você me coloca numa posição muito difícil, porque eu sei. Lembre-se que eu passei 30 anos. Você tem condição de responder, porque senão não perguntava. Pois é, mas eu passei os últimos 30 anos dentro dessa pesquisa, né? Não foi, acordei na segunda-feira, hoje vou pesquisar diferente. Sim. O que eu diria, e o que eu muito sutilmente, às vezes não tão sutilmente digo no blog, é o que eu vou ter que dizer aqui agora. Eu trabalho com a realidade de carne e osso. Eu não vivo de sonhos, não vivo de ilusões. A ufologia não é a única matéria, a única questão que eu critico duramente. Sim. Eu critico todas essas muletas metafísicas que eu já tenho colocado no meu blog, e toda essa mística, esse esoterismo que é absolutamente vazio, os oráculos e tudo mais. O que eu tenho feito para que eu não pudesse incorrer em erros graves foi estabelecer pontes de conhecimento. Eu acho que essa é a grande chave para você estudar e conhecer qualquer tema, qualquer assunto. No caso da ufologia, me parece um pouco mais complexo, porque eu estendi pontes entre a ufologia e praticamente todas as outras matérias do conhecimento humano. Claro. Não é só mitologia, como eu comecei com a mitologia, mas eu vi que a própria mitologia não me trazia todas as respostas que eu estava procurando. Então eu comecei a olhar a sociologia, biologia, astronomia, astrofísica, abri o leque. Claro. Então, a sugestão que eu dou, a recomendação que eu dou, é que as pessoas interessadas em ufologia, em conhecer o fenômeno e não em afirmar as suas crenças. Totalmente diferente, isso. Bem colocado. Que ela estabeleça pontes. Bom, eu acredito, a pessoa vai dizer assim, meu filho vai dizer, mas pai,
eu acredito em disco voador. Falei, tá bem, eu vou respeitar a sua opinião. Então vá pesquisar. Mas não fique preso na ufologia. Se você não tem as suas respostas, e a ufologia não tem há 70 anos, não tem nenhuma resposta, procure fora da ufologia. Alguma coisa você vai encontrar como eu encontrei. Eu também não tive um orientador. Eu disse agora há pouco, do Ubirajara, do Osni, do Ademar. Eles me fizeram não pesquisar a ufologia de modo diferente, mas olhar o mundo de maneira diferente, com mais racionalidade, com mais lógica, com mais lucidez, e não tão apaixonadamente. Isso, muito importante. Estes ensinamentos, falei, puxa, esses caras conhecem o ofício. E a partir daí eu comecei a depurar, como eu falei, o meu conhecimento. A ufologia não me responde? Alguém tem que dar uma resposta. Ela tem que estar em algum lugar. E não há mistério na vida. Basta você realmente ir atrás daquilo de onde o mistério pode estar. Muitas coisas hoje nas nossas vidas não são mais misteriosas. Tem razão, muita coisa. E outras vão permanecer, porque são mistérios da natureza. A vida, a morte, o amor, tudo isso são a metafísica que vale a pena você estudar. Sem dúvida. Mas anjos, mística, esoterismo, discos voadores, para mim, hoje, tem uma resposta. Embora alguns achem que não, mas as respostas da ufologia, para mim, estão fora dela. Eu não sou o dono da verdade. As respostas da ufologia estão fora dela. Fora dela. Isso que eu estabeleci pontes. Quer saber sobre ufologia? Ande por esta ponte, por esta e pelas todas as outras. E você vai encontrar as respostas. Por que precisamos acreditar em Olha um bom tema aí para o próximo assunto do teu blog. Importante isso aí. Ó. Eu já tenho 5 blogs prontos. Então beleza. Mas tem algum desse desenvolver nisso que você acabou de dizer agora? Tem. Já estão 55 blogs. Gostei muito desse negócio. As respostas da ufologia estão fora dela. Eu vou gravar essa frase. Já gravei. Já gravei. Você tem que atravessar a ponte, não pode ficar no meio dela. Atravessa a ponte, vai até o outro lado. Se você acha que a resposta não foi suficiente, não te esclareceu, volte e pegue outro caminho. Porque as respostas estarão lá. Não há dúvida alguma. Né? E quando eu estabeleci essa linha, essa plataforma de trabalho de estabelecer pontes, eu confiei em 4 pilares fundamentais. Opa, vamos a eles. A cultura, a história, o imaginário, fundamental, e a ficção. Olha todas só. Elas são os pilares. Cultura, história, imaginário e ficção. Exatamente. Muito interessante. São as 4 pontes principais, as 4 artérias principais. E elas me levaram a outros caminhos. Quando eu falo história, é a nossa história, a história da humanidade, principalmente a partir da segunda metade do século passado. Se você parar para pensar, e isso está colocado no último livro, tudo começa a acontecer em forma revolucionária a partir dos anos 50 para cá. Quando a gente chegou aqui, né? Quando a gente chegou no planeta. Aí, ó. Não, tudo aconteceu, tudo começou a acontecer. A contracultura, a nova era, a revolução cultural, a revolução de comportamento, tudo isso foi acontecendo. O próprio esoterismo, a mística, a New Age foi fundamental para alavancar a ufologia. Então, quando você começa a colocar tudo isso, a mapear todos esses assuntos, só no campo da história estou falando, hein? Não falei ainda na parte de cultura. O imaginário começou a ganhar força nos anos 60. Teria sido mera coincidência? Claro que não. A ficção científica alcançou um grande sucesso a partir dos anos 40, 50, 60. Quer dizer, há muito a se estudar nesse campo. Eu sempre digo que esse último livro, Naus da Ilusão, não passa de um candeeiro. E o candeeiro, você sabe, é aquela luzinha que vai na frente conduzindo o carro de bois. E o candeeiro, ele ilumina 2 vezes. O caminho de quem vai à frente e o caminho de quem vem para trás. Com certeza. Isso aí. Eu não tenho a verdade, eu não tenho a palavra final, mas certamente eu estou abrindo um caminho para que outros com mais capacidade, com mais capital intelectual e com uma bagagem acadêmica maior possa dar prosseguimento a esse tipo de trabalho, que já tem reconhecimento no exterior, felizmente, não no Brasil. Isso que é bacana, por isso que eu te admiro, Carlos Alberto, porque são pessoas assim de bom senso que a gente necessita, né? Pessoas humildes a ponto de assumir que errou em alguma análise, errou em algum ponto de vista, e não ficar combatendo essas coisas. Tem que ter essa humildade. Nós somos todos meros
meros estudantes, nós somos aprendizes, né? Eu não posso dizer que eu sei. O meu Patrício lá, o meu conterrâneo, o Sócrates, uma grande frase que ele disse: eu só sei que nada sei. E ele tinha toda a razão, porque quanto mais você busca o conhecimento, menos você percebe, mais você percebe que você não sabe absolutamente nada, porque é uma pirâmide invertida, né, o conhecimento. Eu gostaria até de chamar a atenção para o subtítulo do livro, desse último, do Naus da Ilusão. Sim. Que é a síntese praticamente de todo o meu trabalho na ufologia ao longo dessas 4 décadas. Sim. E muito provavelmente eu vou usar como gancho para o trabalho que eu pretendo escrever na França, que é a análise transdisciplinar sobre a crença em discos voadores. Olha só, hein? Eu quero chamar a atenção para essa palavra transdisciplinar. Ela é fundamental, grego. Ela não é nem multidisciplinar, ela é trans. Não, além. Porque ela vai além das matérias às quais você se debruça para pesquisar. Quando eu falo, por exemplo, de morte ou de alteridade, em que campo ela se insere? Na filosofia? Na sociologia? Na antropologia ou em todas elas? Todas elas, claro. Para morte? O que tem a morte a ver com ufologia? Eu te respondo, tudo a ver. Tudo a ver. Mas é evidentemente que não vamos poder discorrer sobre esse tema. Sem dúvida. Tá aí a questão da morte, ela é ponto fundamental da pesquisa ufológica. Ela é chave para você entender a ufologia. Rapaz, você vai deixar uma interrogação no ar aí para quem assistir? Vou deixar a interrogação no ar, claro que vou deixar sim. Quando eu descobri isso, eu falei, minha nossa, mas isso aqui é um oceano inexplorado, totalmente inexplorado. E eu quero enfatizar mais uma coisa, o Grego, que talvez os seus internautas e os telespectadores não saibam. Eu não tenho formação acadêmica. Sim. Eu não sou sociólogo, não sou antropólogo, mas eu mergulhei de cabeça, porque eu precisava saber sobre isso. A escola da vida é a melhor. A bagagem que eu tenho, eu sempre brinco, eu só molhei o calcanhar nessas matérias, hein? A água não chegou nem na canela, nem no joelho. Bom, eu tenho acompanhado. Quem tem a bagagem acadêmica vem com bala na agulha aí para trabalhar nesse tema. Eu fico ansioso, você sabe disso, né? Você sempre só não respondo rápido, assim, de primeira mão, quando eu estou fora, ausente, viajando, né? Mas eu fico esperando aí, quinta, sexta-feira, você é de lua, né? Geralmente é na sexta-feira que você solta. Sexta, sábado, é. Então, a matéria, né? Então eu fico, puxa, o que o Carlos vai mandar essa semana? Porque eu sei que é coisa boa. Eu sei que é coisa boa e eu tenho o maior prazer em compartilhar isso. E eu acho que você está prestando um grande serviço, como sempre prestou. Eu fico feliz por ter sido o cara que foi lá te cutucar de novo, que você estava lá. Você é culpado, você é culpado. Não, culpado não. Eu sou Se quer brigar comigo, você briga com o Grego. Eu sou interesseiro. Claro. Eu não fui trazer para te promover. Eu fui porque eu quero saber também, ué. Você é uma fonte de sabedoria, por que eu não vou usufruir disso? Então, e não só sozinho. Então, como eu já te disse, como eu tenho meios de comunicação, eu tenho que compartilhar com eles coisa boa. E aí eu fui buscar e vou buscar tantas outras pessoas quantas forem, através desse instrumento que nós estamos trocando essa ideia agora, fabuloso, né? Vamos buscar isso aqui para a gente compartilhar. Isso é o romantismo que eu sempre falo. Isso que é trabalhar por um mesmo ideal, sem disputa o que você faz, quanto você tem, essas coisas todas. Isso aí não interessa, a gente não vai levar nada disso. Vai levar essa amizade, esse conhecimento, essa fraternidade que a gente faz. Então é isso que a gente tem que fazer. E eu te parabenizo mais uma vez, espero que você não perca esse entusiasmo, continue. Eu acho que você está gostando disso, né? Porque eu percebo na sua escrita que você gostou de estar contribuindo com isso, né? Com o tempo você vai ver que mais gente vai começar a responder, mais gente vai começar a contrariar. Isso é bacana, é um negócio sadio, aberto, né? Você falou isso, eu não concordo, mas você não concorda por quê? Aí a pessoa dá argumentação e assim a gente vai chegando num consenso ou não. Mas essa instigação faz com que a gente busque em outras fontes esse conhecimento, né? Então isso é que é trabalhar por uma causa, seja lá qual ela for, até pela própria ufologia, que pode ser tudo uma mera ilusão, mas você tem que trabalhar, até a ilusão você tem que trabalhar de forma séria, né, Carlos? Escrever realmente me dá um prazer incalculável. Eu sento aqui na frente do computador e penso num tema e começo a pesquisar, a ver o que eu já escrevi, onde é que eu tenho as minhas anotações e preparo
semanalmente o blog. Eu disse que eu tenho para você 5 blogs prontos, né, 5 posts prontos, boa. O de amanhã, que terá sequência na semana seguinte e assim por diante. Eu gostaria só também de fazer uma referência ao Willy Witz, ao professor Guilherme. Isso. E quando eu entrei para a ufologia, lá no escritório dele, só estávamos nós dois, ele me perguntou o seguinte: Grego, Carlos, o que você quer fazer com a ufologia? Eu pensei por alguns segundos e disse o seguinte: eu quero adquirir o máximo de conhecimento e depois passar adiante. O senhor me fez assim, como que diz, tá bom. E esse foi realmente o meu mote, a minha vocação, digamos assim. Adquirir o máximo de conhecimento, muito centrado, das melhores fontes possíveis. Você vê na bibliografia do blog, que não é gente de quinta linha, não, é do time, da primeira grandeza. Eu fui atrás dos melhores possíveis e todos eles vêm dando essa clarificação na minha pesquisa, no meu estudo. E eu repasso isso adiante. Se eu estou errado ou não, só o tempo dirá. Exatamente isso. Mas eu estou muito seguro e também imbuído de muita coragem para assumir essas minhas posições de crítico, de um analista frio. Eu continuo apaixonado pela ufologia, caso contrário, eu não escreveria mais nada. Ninguém trabalha sem motivação. Absolutamente sem motivação, sem tesão nenhum, sem vontade. Isso. E saco, eu tenho que escrever alguma coisa. Não. Eu fico pensando, vou dormir pensando, acordo pensando no que eu vou escrever, qual é a matéria. E faço isso com um esmero extraordinário. A palavra que eu coloco lá, se não me agrada, eu reescrevo, não gostei, vou lá de novo, tiro aquela palavrinha, aquela frase não está boa, reescreve. Como se fosse um leitor. Eu quero que eu leio o meu blog não como autor, como leitor. Se não estiver claro para mim como leitor, não está claro para o leitor, efetivamente. E agora, para a gente encerrar aqui, eu quero que você responda, que vai responder aqui, para todo mundo vai ouvir, que vai assistir, vai dizer, por que o senhor Carlos Alberto Reis declina atualmente convite para palestrar em algum evento? Por que você não quer mais falar em público sobre isso? É mais uma resposta dura que eu vou ter que dar. Vai, estou te perguntando, estou te dando a oportunidade. A ufologia não é mais o meu público. Olha. O que eu vou dizer, eles não é o que eles querem ouvir, eles gostam de ouvir. É o que eles precisam ouvir. Então metade da plateia vai sair no meio do caminho. Eles querem ouvir falar de contatos, de seres angelicais, sobre os irmãos cósmicos. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser coerente com a minha linha de trabalho. Brilhante. Eu sabia que você ia responder isso. Não pode ser diferente. E você disse uma grande verdade. Eu não me negaria a um debate, mas desde que fosse um debate inteligente. Você com disse pessoas uma grande verdade. Com algum nível intelectual para um debate inteligente. E o ufólogo hoje está preocupado com a ufologia dele. Você sabe que 2012, eu fui convidado para participar de uma feira mística, da Feira Mística em São Paulo, que é a Mystic Fair. O tema da minha palestra lá são palestras gratuitas, né? Foi bom, lotou a sala porque o tema era polêmico. Eu falei, 2012, o ano em que faremos contato. Esse foi o tema da minha palestra. Puta, encheu, né? Encheu, tinha umas 300 pessoas ali, mais ou menos, salas grandes, onde lá um lugar da imigrantes ali, é o centro de convenções. Quando eu comecei a discorrer sobre a palestra e dizendo que no dia 21 de dezembro de 2012, quando estaria acabando o calendário maia e tudo aquilo lá, eu disse que nada aconteceria além do aniversário do meu filho mais velho, que aniversaria no dia 21 de dezembro de 2021 de dezembro, você não imagina o número de pessoas que começou a sair da sala, frustrada pelo fato de eu não levar a eles nenhuma informação de tragédia, nem de fim de mundo e nem da chegada dos extraterrestres. Então você acabou de responder. Você falar para um público para o qual você vai desagradar aquilo que você vai dizer, realmente é desestimulante, né? Você vai estragar o evento das pessoas participando de uma coisa que elas não querem ouvir. Lamentavelmente é isso. Tá, então, só dois comentários. Quando eu estive em Paris em 2015, a passeio com minha mulher, eu tive um jantar com 5 pesquisadores. Talvez pelo menos 2 deles você conhece, que é o Jacques Escornot. Sim. E o Pierre Lagrange. Tá.
naquela ocasião, em que nós fomos um jantar extremamente amigável, espetacular, inesquecível, eu diria, naquela ocasião eles fizeram um convite para que eu voltasse a Paris para fazer uma palestra numa reunião que eles têm mensal. Só que, evidentemente, eles não poderiam pagar a passagem e tornou-se inviável. Claro. Mas até hoje eu tenho contatos com eles, e foi através desse contato que eu tive contato com Jean-Bruno Renard para poder fazer o trabalho nesse Cadernos Europeus do Imaginário. E o último registro, essa publicação, ela tem no seu corpo científico, na sua comissão científica, que avalia os trabalhos, 2 nomes que eu me assustei quando eu vi, eu não sabia, que é o Edgar Morin e o falecido Zygmunt Bauman. Puxa, gente... Então, imagine você que se o meu trabalho for aprovado, Nossa. eu vou para as nuvens, né? Quer dizer, no exterior você tem algum reconhecimento, infelizmente. Mas aqui a plateia, se você não fala o que ela quer ouvir, o que ela gosta de ouvir, ela sai. Falou tudo. Olha, Carlos, fiquei feliz, estamos em cima da hora, fiquei muito feliz porque eu tenho certeza de que a nossa conversa contribuiu muito para o discernimento das pessoas. Vai agradar alguns, não vai agradar outros, mas todo mundo pôde perceber, tenho certeza, a boa intenção da gente passar isso aqui que a gente está, as nossas reminiscências, as nossas boas lembranças e a nossa ainda mostrando que nós ainda continuamos buscando, continuamos abertos, continuamos sendo humildes. Eu não gosto de usar a palavra humilde, porque quando a gente diz que a gente é humilde, a gente deixa de ser, porque ninguém diz, o humilde não diz que ele é humilde, mas nós continuamos sendo buscadores. Você continua buscando, você continua pesquisando, eu também estou aí sempre querendo saber, mudo de opinião, se alguma coisa me convence que eu estava errado, eu mudo de opinião, então isso é bom. Então é isso que a intenção era passar para essas pessoas, chamando você, todo esse entusiasmo que nós ainda temos, toda essa história, para que isso possa servir de fomento, de incentivo, para que essas pessoas busquem as suas respostas de uma forma correta, de uma forma pé no chão, de uma forma amigável, de uma forma fraterna. É isso. Eu gostaria das suas considerações finais, o recado que você dá para essa turma. Vamos voltar a conversar numa outra oportunidade, ou talvez um outro tema que a gente converse depois em private e a gente acha que seja oportuno a gente abordar de novo. Se você achar que isso eu acho que é importante a gente trazer toda essa experiência de todo esse tempo para compartilhar com essa turma, com esses nossos colegas. Eu que agradeço a você por esse espaço, por essa oportunidade. Isso é muito raro de acontecer atualmente. Você tem sido um amigo, um irmão fabuloso, fantástico, não só pela amizade e pelo respeito recíproco que nós temos, mas porque você dispõe desse espaço e abre as portas àqueles que querem realmente apresentar um trabalho minimamente honesto. Claro. Quando eu disse a você que eu tenho a coragem de assumir a minha postura, é a mesma coragem que eu terei se tiver que reconhecer que errei. Claro. Simples assim. É isso aí. Carlos. Bem, muito obrigado mais uma vez e obrigado pela honra de abrir o novo formato do seu programa. Então tá bom, meu querido. Foi um prazer e até breve, tá bom? Forte abraço. Até breve, um abraço. O outro, tchau.